sabe que a maioria das pessoas aqui escolheu viver de papelaria, né? E todo mundo sabe que esse é um universo super apaixonante e cheio de desafios e também cheio de oportunidades. Para falar sobre isso, a gente convidou uma pessoa que está super imersa nesse universo, que entende tudo do assunto. Ela é editora da Revista da Papelaria. Vamos receber aqui no palco a jornalista Rosângela Feitosa. Seja bem-vinda, Rosângela. Que bom te receber aqui de novo. Obrigada mais uma vez. Muito bom ter você sempre aqui. A Rosângela, além de palestrante, ela é nossa parceira aqui na curadoria de conteúdo, sabe tudo do assunto. Então, aproveitem o conhecimento dela aqui com você, Rosângela. Obrigada. Obrigada e obrigada mais uma vez a Francal por me dar a oportunidade de falar de um assunto pelo qual eu me dedico, né, há tanto tempo. Aliás, na minha vida profissional, acho que já são quase uns 25 anos falando de papelaria. Eu queria começar aqui essa conversa tentando conhecer um pouco mais de vocês. Vocês têm papelaria física, online? Os dois, online? Vocês são donos de papelaria? Não? Física. Então, vamos fazer disso aqui uma conversa. Online. Vamos fazer disso aqui uma conversa. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu aprendo com o mercado, produzindo a Revista da Papelaria. E para começar essa conversa, eu venho aqui dizer que eu acredito que o mercado de papelaria está vivendo o seu melhor momento. E não é porque está faturando mais, não. É porque existe muita informação acessível para que o empreendedor, o empresário desse segmento consiga usar o tempo dele, o recurso dele da melhor maneira possível, encurtando os caminhos até o sucesso que a gente quer, né? É isso. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar. Até esqueci, ó. É vida nova aqui, né? Conversando com vocês dessa maneira, esqueci disso aqui. É baseado nisso, nessa minha crença, que eu vou pegar carona aqui no Ariano Suassuna, para dizer que o fato de eu dizer aqui agora que estamos vivendo o melhor momento, não significa que eu sou deslumbrada, uma otimista, uma tola ou uma ingênua. Não é isso. Eu também não sou um pessimista, né? Porque é chato pra caramba vir aqui só falar dos problemas do mercado de papelaria, porque disso vocês já sabem. Eu, como ele, defendo essa visão realista, esperançosa, né? Porque quando a gente tem informação, a gente tem conhecimento, nesse momento a gente consegue se apropriar também das oportunidades e soluções para os problemas que o mercado de papelaria nos impõe. Um pouquinho mais sobre mim. Eu sou jornalista, empresária. Eu trabalho há muito tempo fazendo a Revista da Papelaria, inclusive até quando ela nem tinha esse nome. Antes se chamava Papel e Arte. E aqui nessa fotinho menor, ali em cima, sou eu, provavelmente com uns 25 anos. E passado aqui tanto tempo, estou eu aqui ainda falando de papelaria, vivendo de papelaria, como eu trago aqui no peito. E hoje a gente está aqui produzindo a Revista da Papelaria, que é uma publicação bimestral que só fala sobre esse assunto, e criamos esse ano a comunidade da Revista da Papelaria, que é uma área de troca, onde os próprios empresários se ajudam aqui nesse ambiente. Eu quero falar, na minha parte realista aqui, a gente precisa encarar o que é o mercado de papelaria atualmente. Do ponto de vista aqui da característica do tamanho dele, a gente nem pode dizer que é um segmento, né? Não é um segmento da economia, não é o agro, não é o segmento bancário, saúde, não é. É um nicho dentro de um segmento, a princípio associado muito com educação, e no correr dos anos isso tem ampliado bastante. É interessante a gente pensar nisso, no qual é o tamanho do mercado de papelaria, de uma maneira bem objetiva.
Infelizmente, as associações que nós temos hoje, que representam o mercado do ponto de vista dos fornecedores, que é a BFI, dos fabricantes importadores, e a DISPA, dos distribuidores, eles ainda não nos fornecem um número sobre quanto que o mercado movimenta. Então, vou compartilhar com vocês esse dado aqui, que saiu há 2 semanas numa reportagem publicada no jornal Meio Mensagem, que é um jornal do ramo de publicidade, de marcas. Eles atribuíram esse dado sobre o mercado brasileiro de 2023, girando em torno de 925 milhões de dólares. Se a gente for passar aqui para real, são menos de 6 bilhões, né, de reais. É isso? Me corrijam aí quem é de exatas, mas é em torno disso. Para a gente reforçar aqui que nós somos o nicho, que a gente tem que trabalhar, tem que se apropriar de informação e correr atrás, a gente tem uma referência, por exemplo, do mercado PET, que faturou em 24, 75 bilhões. Então, é um disparate em relação à associação. Aqui é uma fonte da associação da indústria, né, desse segmento. Não é para ficar desesperada, tá? É uma realidade que é isso. E não dá para viver? Lógico que dá para viver, sim, de papelaria. Estou eu aqui, sou prova viva disso, viu? E viver bem. A complexidade do mercado é baixa, a gente precisa assumir isso, né? Assim, a gente não tem uma barreira de entrada complexa, né? Não precisa de nenhuma formação específica para atuar no varejo de papelaria. Não existe uma legislação específica. É certo que nós temos aqui grande parte do varejo de papelaria formado por empresas familiares, ou temos na liderança dessas empresas de papelaria professores, pedagogos, alguns artistas, inclusive, que resolvem atuar nesse segmento por ter afinidade, né, com os produtos que vai passar a trabalhar. É um mercado bastante sazonal, né, principalmente se o segmento escolhido for o segmento escolar. E, no correr dos anos, né, o varejo de papelaria, vocês aprenderam a driblar essa característica do mercado, né, em relação ao movimento de volta às aulas, agregando serviços, ampliando o mix de produtos, principalmente para a área de presentes, tem o segmento artístico, informática, assim, foi trazendo outras categorias de produto e oferecendo serviços para combater a sazonalidade. E isso já foi uma discussão muito grande por anos no setor de papelaria. Hoje eu acho que está bem assimilado de que o mercado, o varejo de papelaria, tem sim muitos recursos para poder minimizar o impacto nos negócios. Apesar de termos assim vários recursos, é importante também se apropriarem de um outro número, que o segmento escolar ele não deve ser preterido do varejo de papelaria, porque é um segmento muito forte. No Brasil, são cerca de 50 milhões de estudantes, se a gente for reunir a educação básica e o ensino universitário. É um tamanho de mercado, de consumo, que a gente não pode abrir mão. Ah, Rosângela, mas está tão difícil atuar, né, só nesse período. Temos estratégias, e eu vou falar sobre isso aqui mais para frente. A digitalização também é um fator que tem que ser levado em consideração em relação ao varejo de papelaria, porque é uma ameaça, a digitalização está presente na nossa vida, né? E a gente não vai discutir isso porque torna muita coisa muito fácil, inclusive a comunicação, a conexão com os clientes. Ela é uma ameaça enquanto alguns produtos são substituídos, que eram antes vendidos em papelaria e são substituídos. Mas ela é uma super oportunidade. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. E aqui eu vou trazer aqui os personagens do mercado de papelaria. Esse é um momento inicial, tá, gente? Não vou me deter muito nisso, mas, de novo, é para que vocês consigam desenhar a amplitude do mercado para vocês. O varejo especialista, eu imagino que seja grande parte de vocês que estão aqui, né, que ostentam lá o nome na fachada da loja como papelaria, né? Vocês têm a maior parte das categorias de produtos dentro desse segmento. E aí a gente tem, como varejo especialista,
segundo o cadastro da Receita Federal, a quantidade de empresas que estão ali registradas com o KNAI, aquele KNAI final 003, né, que é de papelaria, são cerca de 52 mil. Eu não vou ter o número exato aqui, mas são cerca de 52 mil lojas. É óbvio que tem muito mais gente vendendo produto de papelaria do que essas 52 mil lojas. É importante dizer que dessas 52 mil, mais de 30 mil são empresários individuais, a formalidade, né, o tipo de empresa. E é óbvio também que tem muita gente que vende papelaria e que não tem esse KNAI, e também tem empresas que têm o KNAI, né, que a Receita define, determina, e que estão vendendo outras coisas. Mas, enfim, a gente precisa se apropriar da informação que nós temos e que está disponível. Então, é importante, né, ouvindo esses números, entender que tem algumas variáveis aí. Nós temos também o varejo não especialista, e o varejo que eu vou chamar aqui de oportunidade. Aliás, eu inventei aqui alguns conceitos. Eu estou chamando aqui do varejo não especialista, de oportunidade, o supermercado, a loja de departamentos, a escola, que às vezes vira um ponto de venda também do material de papelaria, especialmente no momento do volta às aulas. E, obviamente, que tem escolas que fazem isso, né, dentro da legalidade, não tem problema nenhum, é só mais um personagem ali do mercado que a gente precisa aprender a trabalhar. E o não especialista, enfim, como o nome já diz, não sendo especializado, ele também vai atuar nos momentos de pico de venda, de demanda desse mercado. Um outro personagem importante que a gente precisa levar em consideração no momento de mapear o mercado de papelaria são os marketplaces e o e-commerce D2C. Os marketplaces é aquilo que coloca a concorrência, né, da sua loja em qualquer lugar do mundo. Né, você tem os marketplaces de fora do país, você tem os que já estão estabelecidos aqui, tem muitas papelarias atuando nesse cenário, né, nesse ambiente, que também povoam e fazem uso desse ambiente. Obviamente que é um ambiente bastante competitivo, então, para começar a atuar nessa área, você precisa ter não só uma compra, né, o custo da sua compra, o que é o preço de venda, que vai afetar o preço de venda, porque você vai atuar e vai brigar ali nesse ambiente, basicamente, por preço e frete e o tempo de entrega. O e-commerce D2C é uma realidade, não é só do varejo de papelaria, e aí, aquilo ali significa direto ao consumidor, né? Direct to consumer. E é uma estratégia usada não só entre os fornecedores do segmento de papelaria, mas de moda, de eletrônicos, né? Eu posso comprar aqui o meu celular na loja da Samsung, eu posso, na loja do fabricante, né, ou ir num comércio, num varejista tradicional. Isso é uma realidade. Vocês precisam ter a consciência disso e aprender a conviver, porque é nesse cenário que vocês atuam. Aqui, em estilos de papelaria, eu acho que é interessante trazer isso para vocês, porque papelaria, exatamente como tem uma barreira de entrada bem pequena, ele possibilita que você viva desse segmento de diversas maneiras. Né? Como eu falei aqui, que eu criei aqui alguns conceitos, eu criei aqui o paper market, vou te dizer que eu não gosto muito desse termo, né? Mas não me ocorreu nenhum outro, não gosto da gente se apropriar assim, das palavras da língua inglesa. Mas a minha ideia de paper market é aquela papelaria que ela tem uma estrutura física muito inspirada nos supermercados. Então, você vai ter gôndolas altas, você vai ter uma luz branca, você não vai ter aquele momento dentro de loja onde vai ter uma ambientação, produtos coordenados de diferentes categorias. Os produtos, eles são organizados por categorias, independente do cruzamento que elas se façam. E não existe nada que não existe bom ou ruim, não tem julgamento. São os estilos, as possibilidades de atuar nesse mercado. Aqui, nas imagens, eu estou reproduzindo algumas páginas da revista da papelaria, onde nós contamos histórias de papelaria, e aí fica muito evidente os diferentes estilos de se atuar nesse segmento.
De novo, com um termo que eu juro que eu vou mudar no próximo momento, mas eu trouxe aqui uma coisa chamada slow retail, que nada mais é do que um varejo lento. Varejo lento no sentido de que é uma loja de papelaria, uma loja de varejo que te convida a ficar. Ela é acolhedora, ela te traz uma experiência, ela tem um ambiente muito mais organizado de modo diferente, vou me corrigir aqui, porque é uma organização mais estratégica e é um tipo de ponto de venda que é uma experiência. Você se sente bem entrando ali naquele ambiente, você consegue... Na verdade, o conceito se diz assim, que quanto mais tempo você retém o cliente ali dentro daquele ambiente, ele tende a comprar mais de você. Então, você precisa... É um tipo de papelaria focada, talvez tenha até menos produtos ou menos itens, né? Tem que selecionar os itens que vai colocar nela, em comparação ao outro conceito inspirado nos supermercados. Para além, né, do slow retail, aqui tem a boutique de papel, que aí é uma papelaria premium, uma papelaria até minimalista, né, onde o design da loja e a arrumação são pouquíssimos produtos ali. Existe essa aqui, por exemplo, a Papel Craft. Ela é um exemplo de que tem mercado para isso, porque é uma empresa que está aí há mais de 30 anos, fazendo papelaria desse jeito. Temos também a papelaria autoral. A papelaria autoral é aquela onde tem produtos de assinatura. Enfim, na verdade, a produção ela não tem escala, é uma papelaria onde tem, normalmente, um designer, um artista, né, um arquiteto desenvolvendo os seus produtos e vende aqueles produtos. Enfim, mais uma maneira de viver de papelaria. Tudo isso é papelaria. E tem as papelarias que atuam somente no online, né? É uma papelaria que não consegue contar com todos os recursos de experiência e envolvimento de uma loja física, de uma papelaria física. É uma papelaria que tem uma presença, assim, é importante, é o recurso que ela tem. É uma presença massiva nas redes sociais para poder criar a atenção para a sua loja, para poder criar a venda, criar a demanda. Aqui eu dei só como exemplo, de novo, as reportagens que nós já publicamos sobre empresárias que têm papelarias online. A papelaria online, eu acredito que ela presta, inclusive, um serviço de utilidade pública para o setor. Porque como eles precisam muito estar presente nas redes sociais, falando, trazendo novidades para ter o engajamento, para poder gerar ali a demanda, elas acabam criando demanda para a papelaria física, da esquina ali, né? Porque nem sempre a pessoa que está vendo ali aquele conteúdo em rede social de uma papelaria, de uma papelaria online, ela vai querer esperar pelo tempo de entrega, ela vai despertar o interesse. A papelaria online, ao meu ver, e aí eu agradeço muito aí quem falou que é online, porque tem isso, tem essa característica, né? Porque você tem que estar ali o tempo todo na rede social, mostra uma novidade, a pessoa vai querer ali a novidade, mas já não quer esperar e vai na papelaria e vai que a papelaria física do lado tem o produto. Então, eu acho que é um panorama. É possível que eu tenha esquecido de algum aqui. Se vocês quiserem, fique à vontade aqui para colaborar e citar aqui algum outro estilo. Como eu já citei, já avancei aqui na apresentação, né? Eu achei interessante trazer isso aqui, por mais óbvio que possa parecer, porque você ter documentado, né, todos os produtos possíveis de você ter na sua loja, te abre a possibilidade, a mente, né, a avaliação daquilo que, de repente, você ainda não trabalha. Então, eu coloquei ali como essenciais aquilo que é o escolar, o escritório, artes, artesanato, organização, né? Na apresentação anterior, vocês viram aqui o quanto de potencial existe. A expressão social, que é embalagem, cartões, presentes, informática e livros. E livros também, principalmente aqueles livros de atividade,
né, que eles entram ali no universo dos lares, né, querendo tirar também as crianças do tempo de tela. Isso é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. E tem o mix complementar, que eu vejo muita papelaria já adotando brinquedo, não sei se é o caso aqui de vocês, que já tem brinquedo em suas lojas, especialmente os pedagógicos, mas eu tive em Brasília, em junho, e eu vi papelaria, inclusive daquele estilo lá do slow retail, com uma área para brinquedos de grande porte. Eles conseguiram, ali uma solução, o mundo do estudante conseguiram colocar brinquedos e ficou harmônico. Assim, cada um tem a sua realidade, né, e acaba encontrando as soluções. Artigos de festa, aviamentos, tecidos e utilidades domésticas. Pode soar esquisito, diferente, mas sim, tem muitas papelarias começando a trazer utilidades domésticas. Eu sou do Rio de Janeiro, inclusive, e lá na minha cidade, ali enfim, no bairro lá da Zona Oeste, tem uma papelaria que assumiu isso, inclusive, no nome. Ela se chama Home and Office. Então, ela tem um andar que vai ter utilidades, o conceito está bem resolvido, tem utilidades, e um outro andar somente com materiais para escritório, materiais bacanas e tal. Enfim, está aí. Ah, mas eu vou virar um bazar? Tem chance, dependendo de como seja executado, de como seja efetivada aí a aquisição de novas categorias para que a sua papelaria gire, né, se movimente e mantenha a prosperidade, né, que todo empresário precisa, né, a lucratividade. Aí, serviços das papelarias aqui presentes se oferecem serviços, e aí vamos pensar naqueles que são básicos, né, desde sempre, a cópia, a impressão, a encadernação, personalização de objetos, é uma coisa que é um pouco diferente desses serviços básicos iniciais, oficinas, cursos. Oficinas e cursos é um capítulo à parte, acho que dá para fazer uma apresentação somente sobre isso, porque é um fator de diferenciação importante que você pode trazer para a sua loja. Café também, eu visito papelarias ou escrevo sobre isso, e se você tem um lugarzinho ali que consegue trazer um espaço de convivência, de encontro na sua loja, o café pode ser bem interessante. Vamos lá, aspecto de competitividade. E o meu tempo é esse aqui, né? Já foi. Eu vou... Tá bem, vou acelerar aqui. Vamos lá. Aspecto de competitividade, né? O abastecimento, e o que eu queria falar aqui sobre abastecimento é de que ele tem que ser feito de uma maneira estratégica. Você tem as opções de você ter várias marcas dentro da sua loja, e você faz uma escolha que eu estou chamando aqui de horizontal, porque você vai ter poucas coisas de várias marcas, ou então uma compra verticalizada, né, onde você escolhe poucas marcas e entra ali no portfólio mais completo daquela marca. Dependendo do porte da sua papelaria, você vai optar por comprar de um fornecedor ou de um atacadista. Informação. Aliás, essa informação aqui são de dois aspectos, né? Porque a informação é importante para você comprar, ter os dados organizados ali e acessíveis, fazer uma compra em cima daquilo que vende mais, da marca, da categoria de produto que vende mais. E, para isso, o empresário não tem outro caminho a não ser adotar o hábito de consultar diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente qual foi o desempenho das vendas. Não dá para fugir. O empresário ele tem que ser íntimo dos seus números. E o outro aspecto da informação é sobre informação dos seus clientes. A gente tem que pegar aí carona em outros segmentos e usar todos os artifícios possíveis para conseguir dados dos clientes e usá-los, obviamente, dentro da legislação, mas tem que conseguir ou através de promoção ou através de campanhas de cashback. Vocês precisam ter a informação dos seus clientes, data de aniversário, o CPF, conseguir rastrear o que ele tem comprado, em que momento ele compra, porque aí as promoções elas serão muito mais assertivas.
Quem é do online já tem isso naturalmente, né? Porque quando se compra lá, né, está atrelado ao CPF, então você já tem essa informação. O varejo físico precisa criar ambiente para isso. Disponibilidade. E aí tem disponibilidade nesse sentido aqui, né? Tem que usar de tudo. Aliás, a pandemia trouxe isso, eu acho que a gente já tem um nível de maturidade bem interessante a respeito de uso das redes sociais, do site. O WhatsApp, apesar de ser considerado uma rede social, eu estou destacando ali, porque tem que ter uma atenção especial, direct de rede social, tem que ser respondido, gente. Tem que ser respondido rapidamente, né? Já que dispôs o canal ali, tem que ter alguém tomando conta disso. Personalidade, atendimento e comunicação. Aqui, a maneira como você se comunica e a maneira que você atende o seu cliente é o que vai te diferenciar daquele varejo não especialista, sabe? De oportunidade, do supermercado. É aqui que você vai conseguir realmente criar personalidade. As pessoas vão fazer, do seu ponto de vista, um ambiente inesquecível. Não tem como ser diferente. Investir nessa situação. Capacitação contínua do empresário é um ponto, sim, que vai te transformar, vai te deixar mais competitivo. Eu não vou conseguir me estender nisso aqui. Vou passar aqui para as oportunidades. Colaborações. Isso aqui eu peguei aleatoriamente, tem vários exemplos de uma marca que fez uma colaboração com outra marca que não tem nada a ver com o mercado de papelaria. Você, como lojista, eu defendo que você também pode fazer isso. No último Volta às Aulas, por exemplo, uma papelaria lá do Ceará fez uma ação com uma loja de chocolate, com a Cacau Show. Não tem nada a ver o que eu vou trazer. Assim, não foi ela oferecendo o chocolate dela. Não, foi uma colaboração específica ali. Eu acho que vocês podem se inspirar no que a indústria faz. Trazer outros segmentos para dentro da sua loja para haver esse cruzamento, né, que chamam de cross-marketing, haver esse cruzamento de públicos. E as duas marcas eles saem ganhando. Vida offline. Lembra quando eu falei que a digitalização é um grande desafio? Ela também é uma grande oportunidade. Porque as pessoas, vocês sabem disso, elas estão adoecendo pelo excesso de tempo de tela. E aí procuram-se, tem todo um movimento em torno disso, para que as pessoas sejam incentivadas ou motivadas, na verdade, a ter outras atividades no campo do offline. E a papelaria, a gente tem reportado isso na revista. A papelaria, ela entra ali como recurso terapêutico, como momentos entre os pais, filhos e pais. Isso tudo é sobre papelaria, gente. Eu vejo isso, não sei, pode compartilhar comigo, mas para mim é uma grande oportunidade. Vocês imaginam que se a gente voltasse aqui no tempo, lá no tempo das cavernas, quando o homem, né, aliás, o que seria o homem, a raça humana, começou a escrever nas paredes das cavernas, o que estava acontecendo ali? Essa necessidade humana que a gente tem de se expressar, de registrar o que a gente vê, para além daquilo que está aqui na nossa mente. A papelaria, para mim, tem tudo a ver com isso. Se naquele momento existisse papelaria, onde é que esse cara ia comprar material para registrar as ideias dele? Ia ser, sim, numa papelaria. Para mim pode parecer, nossa, que viagem que aconteceu com a Rosângela. Não, mas para mim é muito claro que quando o empresário ele se empodera da essência do que ele está fazendo, com os produtos que ele vende, ele fica muito mais inspirado para se relacionar, para se comunicar com os seus clientes. Educação inclusiva. Aqui, desde o ano passado, várias marcas estavam trazendo aqui produtos que atendem à questão da neurodiversidade. Ah, mas por que resolveram fazer isso? Assim, já era mais do que tempo, mas isso também tem a ver com a legislação, com a política que está normatizando a educação inclusiva, né, nas escolas. E isso acaba abrindo demanda para as papelarias. Agora, não adianta colocar um produto diferenciado na loja sem treinar a equipe, sem comunicar, sem expor de uma maneira adequada. Porque aí sim vocês vão se surpreender com o público que vai estar ali procurando as suas soluções. Compromisso social e ambiental é um outro assunto que, para mim, é uma oportunidade.
valorização do espaço da loja. Esse tipo de solução aqui, várias lojas estão fazendo, né? Cria-se estantes, espaços específicos para as marcas. Algumas lojas não acham que não tem a ver, outras estão adotando isso. Por que isso é possível? É possível porque as lojas, as marcas, elas estão se comunicando cada vez mais fortemente com o consumidor. Então, tem consumidores, clientes, que vão chegar procurando por determinada marca. E ali, facilmente, ela consegue encontrar. Agora, isso aqui também é uma maneira do comerciante, do varejista, faturar em cima do espaço físico dela. Porque isso aqui pode sim virar um espaço onde a marca tem que te dar alguma coisa para poder ter essa visibilidade dentro da sua loja. Pense nisso. O trabalhar junto aqui, e eu vou finalizar aqui meus segundos, não vou passar disso. O trabalhar junto tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com viver o mercado de papelaria, o mercado que você escolheu empreender, investir o seu tempo e os seus recursos, viver plenamente. Viver com os 2 pés dentro dele, fazendo esse tipo de coisa aqui. Essa edição que a gente está lançando aqui na feira, a gente está falando sobre as associações de varejo. Elas mudam a realidade do varejo. Dá trabalho, requer tempo. Mas aí cabe você, empresário, se organizar para se unir a outro empresário do seu segmento e conseguir, por exemplo, criar uma campanha promocional juntos, criar uma central de compras juntos. É isso que a Rede Paper tem feito, a Brasilis, a associação que está sendo criada no Mato Grosso do Sul e tantas outras. Então, é trabalhar junto. Trabalhar junto, por exemplo, favorece aqui a criação, a implementação do programa Material Escolar, que é um super programa que faz com que lojas, por exemplo, aqui da capital, onde já está funcionando, dobrem o seu faturamento, ampliem a quantidade de lojas. São oportunidades que estão aí no mercado e que vocês não podem abrir mão delas. Não podem abrir mão porque faz sentido você não abrir mão do seu sucesso. Não tenho mais tempo para poder detalhar um pouco mais as oportunidades que eu apontei aqui. O que eu quero deixar de mensagem final é que papelaria é aprendizagem. É um momento único onde a gente está saindo de casa, né, para ir para uma comunidade maior, que é a escola. A papelaria é criatividade, porque é através dos produtos de papelaria que a gente consegue, normalmente, estar ali registrando, documentando como nós somos criativos. Planejamento e organização. Boas ideias, boas ações e projetos normalmente saem e vão primeiro para o papel para depois ir para a vida, para a realidade. E é isso, também é nostalgia, afeto e moda. Muito obrigada e bons negócios.